Tiago Arantes, meu querido, boa tarde para você. Vem chegando aqui de primeiro para contar para a gente a seleção brasileira. Penúltimo treino da seleção hoje, né? Então imagino que o Ancelotti já está ali tomando forma ali desse time para enfrentar Senegal no sábado. Como é que foi essa atividade de hoje? Conta pra gente onde você está aí, meu querido. Boa tarde. Boa tarde, Luísa, PVC, Latifi, todo mundo ligado no de primeira. Eu vou falar baixinho aqui porque eu estou em um lugar que eu não deveria estar. Eu estou em um dos restaurantes do hotel da seleção brasileira. Eles geralmente não deixam a gente filmar aqui, gravar, enfim, mas eu sentei aqui, pedi a minha água com gás. Eu acho que foi a primeira vez na minha vida que eu pedi uma água com gás em um restaurante na Inglaterra. E pedi aqui uma tábua de queijos, enfim, uma tábua de queijo que custou 15 libras, quase R$100, mas enfim. Pedi para ir ganhando tempo para poder entrar no programa e falar com vocês. Hoje foi o penúltimo treino da seleção brasileira aqui em Londres. Amanhã a seleção já treina no Emirates, né, no estádio do Arsenal, onde enfrenta Senegal à 13h, horário de Brasília, do sábado. E hoje, no treino da seleção brasileira, um dos destaques, né, a gente sempre procura algum detalhe diferente naqueles 15 minutos, 20 minutos que a gente tem acesso ao treino, foi a presença do Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, jogador do Arsenal, está machucado, foi titular na Copa do Mundo de 2018 e foi reserva em 2022. O Gabriel Jesus estava lá, dando uma olhadinha no treino da seleção brasileira. E eu chamo esse assunto do Gabriel Jesus, Luísa, porque tudo indica que o Ancelotti vai escalar mais uma vez a seleção brasileira sem centroavante, né? A gente vê o Gabriel Jesus aí nas imagens dando aquela espiada no treino da seleção brasileira, e a seleção, por mais que a gente ainda não tenha uma confirmação, ainda não tenha, ninguém tenha, o Ancelotti não falou abertamente sobre isso, nem os jogadores, mas é muito possível que se repita aquela formação com 4 atacantes, mas sem nenhum centroavante. Portanto, o Gabriel Jesus aí vendo de fora uma seleção que possivelmente não vai ter ninguém na posição dele, né? O Ancelotti começa a desenhar essa seleção brasileira e possivelmente não teremos tantos testes, né? No jogo contra o Japão, entre o jogo da Coreia do Sul e o jogo do Japão, foram 8 mudanças. Para o jogo de agora contra Senegal, pelo menos, que é o primeiro jogo, considerado o mais difícil, imagina-se uma seleção muito próxima daquela que venceu a Coreia do Sul por 5-0. As mudanças serão o Ederson, possivelmente o Ederson no gol, o Wesley na lateral direita e o Alexandre na lateral esquerda, enfim, o Marquinhos também talvez voltando, mas o meio-campo com Bruno Guimarães e Casemiro e o ataque com Vinícius, Rodrigo, Estevão e Matheus Cunha deve ser mantido com relação àquela atuação que muito possivelmente foi a melhor, né, da seleção brasileira no comando do Ancelotti, a vitória por 5-0 sobre a Coreia do Sul, Luísa. Pois foi uma formação que deixou uma ótima impressão, embora o adversário tenha sido muito frágil, né? É bom que a gente pese isso, mas deixou uma impressão muito boa naquela partida. Depois daquele jogo, o povo estava falando já que o Hexa vinha até que veio o baque diante do Japão. PVC, para esse primeiro jogo, é dessa forma mesmo? Será que é fechar o time mesmo? É você já criar um entrosamento entre 11 ali, claro, né? Você tem um Rafinha que pode entrar, você tem um goleiro, você tem algumas mudanças ainda, as laterais que não estão definidas, mas é você fechar um time titular para começar a pensar em Copa? É o time titular que ele tem, que a gente sabe que tem no jogo de sábado, acho que é o Ederson, como o Thiago falou. Sim. Marquinhos, Gabriel Magalhães, sim. Casemiro, Bruno Guimarães, sim. Paquetá. Esses dois já vão se consolidando aí como pilares desse meio de campo. O Rafinha não está, então acho que Vinícius e Rodrigo. Pode não ser o Rodrigo, porque o Rodrigo não está bem, mas é Vinícius. E aí você vai montar o restante como vai ser, como o Matheus Cunha, provavelmente. E os laterais, se vai ser o Wesley do lado e Caio Henrique do outro. O que ele vai fazer, mas As é o time maiores titular. lacunas estão nas laterais? As maiores dúvidas, eu não sei nem se lacunas, porque eu acho que o Wesley tem um potencial gigantesco para jogar como lateral ponta. Assim, o lateral, porque ele está fechando o lateral esquerdo, fazendo saída de 3 para dar largura para o campo pela direita. E ganhou bastante lateral. moral com o Ancelotti, né? Chamado com bastante frequência, elogiado pelo Ancelotti também. Mas ele convoca o Paulo Henrique entra e faz gol e joga bem. Então, eu nunca achei o Paulo Henrique um lateral de seleção brasileira, mas o Paulo Henrique se mostrou um lateral de seleção brasileira ao jogar. A lógica é a mesma dos jogos contra a Coreia e Japão. Ele jogou contra a Coreia com um time forte, o time titular, praticamente.
e contra o Japão com time reserva. Acontece que dessa vez a ordem dos adversários é inversa. O jogo mais difícil é o primeiro. O Senegal jogou 2 vezes contra o Brasil, não perdeu nenhuma. Empatou uma e ganhou a outra, 4-2. O Senegal teve um técnico por 9 anos que estruturou uma seleção que era o Aliou Cissé. O Aliou Cissé saiu em setembro do ano passado, entrou o Pape Thiaw. O Pape Thiaw não perdeu nenhum jogo. São 12 partidas, ele ganhou 10 e empatou 2. O Senegal é um time forte. O Senegal é uma seleção forte. Não vai ser campeão do mundo, mas é uma seleção forte. Então, é um jogo muito para testar, porque o Brasil perdeu nos últimos 5 anos, perdeu 3 vezes para as seleções africanas. Então, e uma delas foi para o Senegal. Então, é um jogo muito difícil. Agora, por outro lado, aí o Thiago pode responder, porque a gente está lendo as matérias, mas a percepção de quem está na entrevista coletiva é diferente. Se de fato, assim, os jogadores estão confiantes com o trabalho. É isso? É isso, PVC. A gente vê os jogadores muito confiantes, sim, com o trabalho do Ancelotti e, inclusive, defendendo o Ancelotti em algumas bolas divididas, né? Por exemplo, toda a questão das críticas aos treinadores brasileiros fizeram recentemente ao Ancelotti. A gente vê os jogadores muito do lado dele, enfim, com as pessoas que a gente conversa aqui também, da CBF, enfim, pessoas que acompanham de perto o trabalho, também falando que o Ancelotti tem criado uma relação de confiança, uma relação até de cumplicidade também com os jogadores, que tem fortalecido muito o ambiente da seleção brasileira, né? O Alexandre hoje até falava também uma questão tática, né? Que o Ancelotti, taticamente, ele dá muitas coisas para o time também. A gente tem aquela imagem do Ancelotti como um gestor de grupo, mas o que a gente vê dos jogadores é que ele também, na parte tática, tem sido muito importante. E ele, inclusive, vem testando variações táticas na seleção brasileira que outros treinadores não costumavam testar nos últimos anos, né? Uma das ideias que o Ancelotti tem, e que talvez a gente não veja em campo nos próximos jogos, mas que ele tem ali no bolso para usar, caso seja necessário, é o Militão na lateral direita, por exemplo. Se ele não se convencer com nenhum lateral direito puro, né, com o Wesley, com o Wanderson, que ele já chamou 3 vezes e não pôde vir, o próprio PH, ele tem uma carta ali que é testar o Militão como lateral direito também. Então, ele vai criando variações que nos ciclos do Tite, por exemplo, que eram ciclos muito vencedores, né? Eram ciclos em que a seleção brasileira perdia muito pouco, criava-se um time muito consolidado e era praticamente impossível a gente pensar em mudanças táticas, em algum jogador furar a bolha daquele time. No caso do Ancelotti, isso tem sido muito mais trabalhado. Há variações aí. O próprio esquema tático, né? Se a gente joga, se a gente imagina uma seleção brasileira com o Cunha, ou se imagina com o Paquetá, se tem um número 9, ou se tem um João Pedro, que é um jogador que atua quase que como um segundo atacante em algumas ocasiões. Enfim, é um trabalho muito tático, mas também muito voltado em variações e olhando para jogadores que sejam também polivalentes, né? Ele fala do Danilo como um jogador que pode atuar em todas as posições da defesa. Ele fala do Paquetá como um atleta que pode jogar em todas as posições do meio-campo. Ele está tentando encontrar não só um time, mas também algumas variações, às vezes sem mexer muito no time, mas para se adaptar a contextos diferentes de jogo. E isso, se a gente comparar com os trabalhos anteriores, acho que principalmente o trabalho do Tite, né? É uma maneira diferente de ver as coisas, né? Não vou dizer nem que é melhor nem pior, mas é uma forma diferente. O Tite tinha uma tendência muito grande de fechar um time e ir muito com aquele time ali na reta final da Copa do Mundo. O Ancelotti, até pelo tempo que ele tem, né? Pela falta de tempo, na verdade, ele tem tem usado uma estratégia diferente. É interessante isso, PVC, que a gente viu até nessa mesma vitória contra a Coreia, essa grande movimentação, né? Jogadores versáteis, sem o camisa 9. O que você ia dizer em relação ao que disse o Alex? Eu tenho uma impressão um pouco diferente do Tite do segundo ciclo, que foi o ciclo mais longo. Acho que no segundo ciclo o Tite porque foram 86 convocados. E
E ao mesmo tempo, outro dia eu relatei isso aqui, né? Que eu estava na rua depois de Brasil e Japão, um cara na rua, num restaurante, virou para mim e falou assim: pô, Ancelotti escreve, os caras sempre o mesmo time. Eu falei: cara, mas o time do Japão foi completamente diferente do time da Coreia. Ele botou um time mesclado contra e a gente Bem mesclado. E a gente não presta atenção nisso, porque as pessoas não estão olhando e anotando, sabe? Um vício que eu passei a ter, que eu gosto muito, é de ter todas as convocações. Aí você vai olhando quem foi convocado em todos os jogos. Quem jogou todos os jogos? Bruno Guimarães e Richarlison. Aí você fala: que absurdo, o Richarlison jogou todos os jogos. É verdade. É um absurdo, o Richarlison jogou todos os jogos. Mas o Richarlison então tem chance de ir para a Copa? Depende do que ele vai fazer no clube e na seleção. Mas o Bruno Guimarães, por exemplo, que um monte de gente dizia: não serve para nada, não é para jogador de seleção. Ele está jogando muito bem na seleção. Ele ganhou confiança com o Ancelotti. Thiago, você estava falando dessa questão, né, da forma, do jeito Ancelotti de trabalhar, e eu acho que tem muito de como os jogadores observam o Ancelotti também, né? O tamanho que ele tem, né? O gabarito que ele tem. Os jogadores confiam já no trabalho e ele consegue fazer essa transformação, vamos dizer assim, que era pedida pela seleção brasileira, né? Ainda mais esse ciclo tão conturbado que a gente teve, todo mundo esperava, mas ele faz de uma forma muito engenhosa, né? Até delicada, assim, sem grandes traumas, sem grandes polêmicas. Ele vai conduzir, como o próprio diz o nome do livro dele, né? A liderança tranquila. Me parece que ele já vem implementando essa filosofia dentro da seleção brasileira, né? De ajeitando arestas, de encontrando caminhos com muita tranquilidade. Pelo menos me passa à distância essa impressão. Não sei você aí de perto. O Anderson Barros está tomando uma pint ali atrás. É exatamente isso. Você vai tomar a pint dele. O Anderson Barros está atrás de você? O Anderson Barros, ele devia estar no Palmeiras hoje. Se eu virar aqui, deve ficar mal para mim, né? Vai ficar estranho, assim. De repente, virar para trás, Barros. 180 graus aqui para olhar o Anderson o senhor. Barros, só aqui. parece o Anderson Barros. Mas, enfim, o Ancelotti, ele tem isso mesmo, né, Luiz? As pessoas que trabalham com ele aqui, e a gente teve a oportunidade de conversar com algumas delas, não só com os jogadores, mas também nos bastidores aqui, a gente pede para defini-lo em uma palavra, e a palavra que mais sai é simplicidade. Assim. Ele tem essa questão dos jogadores olharem para ele como uma referência pelos títulos que ele tem, pela forma dele conduzir os elencos, mas ele ganhou muita gente também, incluindo os jogadores, por chegar respeitando muito o espaço dos jogadores, os procedimentos que já existiam antes. Enfim, ele não quis chegar aqui implementando a famosa cartilha que alguns treinadores têm, ou mudando o horário de treinos, mudando a dinâmica das entrevistas coletivas. Ele foi se adaptando ao que havia e foi fazendo pequenas mudanças que ele foi detectando que eram pontos em que ele poderia ganhar a confiança e ganhar o apoio de pessoas, né, dos comandados por ele. Assim. Ele, um exemplo bastante claro, nas preleções, por exemplo, meio que historicamente assim, na seleção brasileira, só o técnico falava nas preleções, né, antes dos jogos. E com o Ancelotti, os auxiliares falam, os analistas falam, quem tiver alguma coisa a acrescentar sobre o jogo, sobre o adversário, pode pedir a palavra e falar. Isso acaba fazendo com que quem trabalha com ele se sinta mais valorizado também, né? Ele também tem tido conversas pontuais assim, com alguns jogadores. Ele não é um técnico que entre em polêmicas, né? Outro técnico, por exemplo, se fosse questionado sobre o Neymar, a quantidade de vezes que o Ancelotti já foi, possivelmente já teria explodido, já teria falado que não vai falar de jogador que não foi convocado. Enfim, a gente já viu, né? Na história da seleção, a gente tem vários exemplos de treinadores que em algum momento tiveram essa ruptura aí, ou esse momento de explosão em alguma entrevista. Com ele, ainda não aconteceu, e no Real Madrid, por todos os anos que eu acompanhei ele lá, acontecia muito pouco, né? Ou dá para dizer que quase não aconteceu, assim. Então ele realmente tem essa personalidade mais tranquila, ele consegue mudar as coisas sem necessariamente mudar tanta coisa, né? Isso é uma virtude bem importante, bem interessante e é rara, né? É difícil a gente ver alguém
consiga mudar tanta coisa mudando tão pouca coisa. Duas coisas me chamaram muita atenção. A primeira é que o Anderson Barros pediu outra pint. Ah, PVC. Olha ali. Pint, pra você que não sabe... Eu nem tô achando parecido o PVC. Pint, pra você que não sabe, é aquele chopp que tá ali do lado. Que é um copo grande que é chamado de pint na Inglaterra, né? Um copo de cerveja grande. 490 ml, se não me engano. É quase meio litro, é isso. O Anderson Barros emagreceu bastante. Ele tá parecido um pouquinho, assim. Ele tá bonito. O Anderson Barros tá muito elegante. Está muito elegante mesmo. Encontrei com ele na terça-feira. Só passei por ali na terça-feira no evento da Federação Paulista. Mas o que eu ia te chamar a atenção era outra coisa séria, que é incrível você pensar num técnico como o Ancelotti, que num debate na Espanha sente a necessidade de dizer, amigão, eu não era só um gestor, não. Porque parece o técnico brasileiro que é acusado de ser boleirão. E o Ancelotti é tudo menos o boleirão. Eu vou aqui fazer a defesa do Ancelotti. Ele foi campeão no Milan com a melhor defesa. Ele foi campeão no Chelsea, campeão inglês no Chelsea, com o melhor ataque da história do futebol inglês, que depois foi superado pelo Manchester City do Guardiola. Mas quando o Chelsea foi campeão em 2010, era o melhor ataque da história do futebol inglês, 103 gols em 38 jogos. Ele foi campeão da Champions League em 2014, com um time que tinha no ataque na final Di Maria, Bale, Cristiano Ronaldo e Benzema, e que perdeu o Xabi Alonso, ele colocou o Khedira para jogar como volante. Ele foi campeão no Paris Saint-Germain, no processo que era de início. O campeão anterior a ele no Paris Saint-Germain foi o Lille. Não era o Paris Saint-Germain hegemônico. Era o Paris Saint-Germain que precisava ser hegemônico. Ele foi campeão no Bayern no pós-Guardiola. Então, ele sempre foi muito camaleão. E camaleão tático, como o Thiago destacou agora há pouco. E, no entanto, alguém tem a, entre aspas, estou brincando, petulância de dizer que o Ancelotti é só um gestor, tipo um entregador de camisas. E isso é o que ele não é. Ele é muito bom gestor, do tipo que ele fez ontem, né? Vinícius, vem aqui, vamos conversar? E mostrar para as pessoas que está conversando com o Vinícius. E deixar o Vinícius saber que ele está mostrando para as pessoas que ele está conversando com o Vinícius. Tem vários pontos, né? Várias coisas envolvidas. Você presenciou essa conversa, Thiago? Luiz, eu presenciei, sim, inclusive da reportagem de hoje, né, que a gente trata exatamente dessa essa liderança tranquila ou quase minimalista do Ancelotti. Eu cito exatamente isso, né? Na última entrevista coletiva, na entrevista de convocação da Seleção Brasileira, alguém perguntou para ele sobre o Vinícius, redes sociais, a vida pessoal e tal, e aí ele falou, eu não sou o pai do Vinícius, eu não sou o irmão do Vinícius, para ficar me metendo nesse tipo de situação. E aquilo criou uma certa, né, não sei se um certo ruído, mas ele entendeu, né, Ancelotti, a sua comissão técnica, o entorno ali da seleção, entenderam que aquilo poderia ser interpretado como algum ruído entre ele e o Vinícius. Então, no treino de ontem, diante ali de câmeras de vários jornalistas do Brasil, de alguns jornalistas europeus também, ele chamou o Vinícius para uma conversa, eles meio que foram caminhando e conversando ali. Eu pude acompanhar, inclusive filmei uma parte da conversa, achei que ia ser curtinha, né? Acabei filmando quase 1 minuto e eles ainda conversaram um pouco mais ainda. Foram quase 3 minutos ali de conversa de pé de ouvido, e é isso que o PVC falou. É uma conversa que poderia ter acontecido, e talvez até tenha acontecido, no hotel da Seleção Brasileira, no ônibus indo para o centro de treinamento do Arsenal, mas ele quis também mostrar essa imagem de que ele chama o jogador, ele consegue identificar pequenas ações que podem fazer a diferença tanto para ele quanto para o jogador, né? É um treinador que realmente, o que a gente ouve aqui é que os outros treinadores ficavam... os outros não, né? Alguns treinadores, enfim, né? Em outros contextos, ficavam nervosos antes da entrevista coletiva, enfim, né? Tinham algumas perguntas que eles pensavam, se me perguntarem isso eu não vou saber o que responder. E o Ancelotti é absolutamente tranquilo nesse sentido. Ele passou muito tempo no Real Madrid também, né? A imprensa de Madrid é bem complicada, então ele foi criado ali entre os leões. Ele na Seleção Brasileira está tirando de letra realmente esse tipo de ação, de contato, né, com a imprensa, e essas ações que ele tem com jogadores como esse abraço no Vinícius ontem, eles formam parte da criação desse ambiente que ele quer construir aí na Seleção Brasileira.
O próprio Vinícius falou, né, que ele faz o que ele fazia nos clubes, passar confiança para os jogadores, respeitar as características de cada atleta na sua posição. Então mostra, né, essa sintonia muito importante entre jogadores e treinador, algo que a gente não viu aí nesse passado recente da seleção brasileira. Tiago, muito obrigada, bom trabalho para você. Espero que você termine logo para poder tomar seu pint aí, tranquilo. Tô com uma certa invejinha? Eu tô, mas tô feliz pelo amigo, viu? Até amanhã, então. Espero que a gente volte aí para falar mais sobre a seleção. E já amanhã já é prévia de jogo, né? Então a gente já pode falar mais de campo e bola amanhã também. E coletiva do Ancelotti. Tem coletiva do Ancelotti, verdade. Exatamente, coletiva do Ancelotti. Então, a coletiva do Ancelotti às 9h45 no horário daqui, 6h45 no horário do Brasil. Depois a seleção brasileira treina às 11 da manhã, portanto, 11 da manhã daqui, 8 da manhã no horário do Brasil. Então amanhã, logo nas primeiras horas do dia, a gente já vai ter noticiário